provou Deus a Abraão e disse: Abraão, e ele lhe respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E Deus disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem tu amas, e vai à terra de Moriá e o oferece ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te digo. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e pôs Sela em seu jumento. Tomou consigo 2 de seus servos e Isaque seu filho. Partiu a lenha e o holocausto, levantou-se e foi ao lugar que Deus tinha lhe mandado. Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus servos: Ficai aqui com o jumento, e eu e o meu filho iremos até lá. E havendo adorado, nós iremos voltar. E tomou Abraão a lenha e o sacrifício, e pôs sobre Isaque o seu filho. Tomou o fogo e o cutelo na sua mão e seguiram juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. E disse Abraão: Eis-me aqui, meu filho. E Isaque falou: Eis aqui o fogo e a lenha, mas aonde está o cordeiro para o sacrifício? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam juntos. E chegaram ao lugar que Deus lhe dissera. E ficou Abraão ali em um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou Isaque, seu filho, e deitou sobre o altar, em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu, e disse: Abraão, Abraão. E Abraão respondeu: Eis-me aqui. Então disse o anjo: Não estendas a tua mão sobre o teu filho, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não negaste do teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos e viu o carneiro atrás dele, travado pelos chifres no mar. Então Abraão tomou o carneiro e o ofereceu em sacrifício, em lugar do seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá. Por isso se diz até hoje: no monte do Senhor proverá. Amém. Nessa história aqui, a gente pode perceber que fala que é uma continuação de uma coisa que aconteceu tem muito tempo. Quando Abraão ele queria muito filho e ele não podia ter filho por causa que sua esposa Sara já era muito idosa, então ele não conseguia ter filho. Mas aí teve um dia que o anjo do Senhor chegou até Abraão e falou assim: Abraão, tu vai ter um filho. E aí Sara começou a rir, por causa que ela achava impossível ela ter um filho por ela já ser idosa. Aí ela ficou barriga. Mas aí ele pegou e falou assim: por que a Sara está rindo? Por acaso ela acha que eu não posso fazer o impossível acontecer? E depois disso, nasceu Ismael, era filho. E também tinha Isaque, que foi o filho da promessa. E quando Isaque já estava maior, Deus quis fazer uma promoção para Abraão. Aí ele mandou um anjo, e o anjo foi lá até Abraão e falou assim: Abraão, eu quero que você pegue o seu único filho e ofereça a ele sacrifício para mim. E Abraão, ele só tinha aquele filho. E eu tenho certeza que quando ele ficou sabendo daquilo que ele tinha sido mandado, ele não ficou feliz. Com certeza ele ficou muito triste. Quando a gente quer alguma coisa que a gente tem que ser um brinquedo, alguma coisa da nossa família, e a gente pede muito a Deus, quando acontece a gente fica o quê? A gente fica triste demais? Não, a gente fica feliz, né? E Abraão, ele ficou muito feliz porque ele tinha um filho. E depois ele teve que sacrificar o filho para Deus. E ele ficou muito triste, com certeza. E aí, Abraão se levantou de manhã
de madrugada, manhã pela madrugada, e pegou os dois seus servos e o seu filho, e foi para onde Deus tinha mandado. E aí, quando chegaram perto, Abraão viu de longe o lugar onde Deus tinha mandado, falou assim para os servos: vocês vão ficar aqui e eu vou subir comigo para lá. E aí os servos ficaram lá. E Abraão subiu com Isaac, que era o filho dele. E aí Isaac viu a lenha, viu o fogo, viu as coisas e percebeu: cadê o carneiro para a gente oferecer o sacrifício? Aí ele perguntou ao carneiro: opa, aqui a gente está levando a lenha, está levando o cordeiro, está levando tudo, mas cadê o cordeiro para a gente sacrificar? E Abraão teve certeza que naquela hora que Isaac perguntou aquilo, o coração dele se quebrou. Mas como ele ia falar assim: filho, é tu que vai ser o sacrifício. Então não se preocupa, que quando chegar lá, ele encontrar lá e ele vai comer. Ele deu certeza que o coração dele se quebrou naquela hora. E aí, ele falou assim: meu filho, Deus proverá. Aí ele subiu lá. Ele subiu lá. E quando subiram lá, Abraão pegou o filho dele e amarrou. E quando ele ia imolar o filho dele, o anjo do Senhor chegou e falou assim: Abraão, não é para fazer isso não. Não estendas a tua mão para o teu filho, para esse poço. Por causa que agora eu sei que tu ainda temes ao Senhor, e tu não negaste o teu único filho para Deus. E aí, depois que isso aconteceu, Abraão conseguiu ver, viu um cordeiro que estava preso com o chifre. Ele estava com o chifre preso no mato. Aí Abraão chegou lá e sacrificou aquele cordeiro que estava no mato, preso no mato, para Deus. E aí o que eu quero dizer nessa história? Por causa que Abraão, ele só tinha um filho. Era o único filho dele, era o filho da promessa. Que ele tinha esperado muito. Sim, ele não tinha só um filho, mas aquele era o filho da promessa. E aí, quando ele ficou sabendo que ele tinha que sacrificar o filho dele, ele ficou muito triste. E quando o filho dele perguntou onde estava o cordeiro, aí ele falou que Deus ia prover. E aí ele pode ver que Deus proveu, né? Então o cordeiro estava preso lá. E aí quando eles subiram, a gente pode perceber que nessa história, tanto os servos obedeceram a Abraão, ficando lá, e tanto Abraão obedeceu a Deus, que sacrificava o filho dele. Imagina que vocês têm uma coisa muito legal, um brinquedo dos sonhos de vocês. Aí vocês pedem muito a Deus, uma roupa, uma peça de sapato lindo para vocês saírem. Aí quando vocês ganham, Deus pede para você assim: quebra esse brinquedo, joga essa roupa no lixo, doe essa roupa. Vocês iam ficar felizes? A gente não ia ficar feliz, por causa que a gente ia dar o que a gente tinha. Principalmente quando é uma daquelas coisas que a gente mais quer. E a coisa que Abraão mais queria era um filho. E aí quando o anjo veio e falou que era para ele dar o filho, Abraão ficou muito triste. E aí Abraão foi lá e obedeceu. Porque muitas vezes a gente não obedece. Nossa mãe fala assim: filha, eu vou deixar um negócio aqui, não é para vestir. Aí quando ela sai, eu disse: bicha, ela vai sair. Lá já resolveu? Aí vai lá com o bolo quando a mãe chega: eita, mãe, eu não comi bolo não, foi aquela pessoa ali que comeu. Aí ela está desobedecendo, ainda bem tá. Isso é pecado. Enquanto Jesus está vindo, e nós não podemos obedecer nem pecar. Porque nosso coração, ele era muito sujo, muito sujo. Aí Deus quis enviar o filho dele para morrer por nós. Como Abraão ia entregar o filho em sacrifício, Deus entregou Jesus para morrer por nós na cruz. Eu acho que nenhum dos adultos aqui iria entregar, quem tem um filho, iria entregar o único filho de vocês para morrer por o universo inteiro. Por causa que, como nós estávamos com o coração muito sujo de pecado, porque está escrito na Bíblia que todo pecado. Todos pecados. E hoje ainda nós pecamos. Porque parece
nós ainda pecamos porque nós somos frágeis, nós somos humanos e muitas vezes a gente não consegue ficar ali firme. E aí a gente cai e faz o que não é para fazer. E Abraão, ele obedeceu a Deus. E uma das coisas que nós mais devemos fazer é obedecer. Obedecer ao pastor, obedecer à mãe, ao pai, às tias da escola. E principalmente, o principal, a gente tem que obedecer a Deus. Porque se a gente não obedecer a Deus, a gente não vai estar cumprindo nenhum dos mandamentos dele. Se ele falar assim, obedeça, aí tá lá, você tem que orar, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Aí se você desobedecer, você não vai estar fazendo nada que está mandando. Você vai estar totalmente desligado do que está aqui na palavra de Deus. Então nós devemos obedecer, principalmente a voz de Deus. E Deus manda nós obedecendo os nossos pais e os nossos responsáveis. E é melhor obedecer do que nós sacrificarmos. Que vai assim. Sua mãe fala para você não comer o bolo. Aí quando ela sai, você come. Quando ela chega lá dentro de castigo por um mês. Pronto, você não vai fazer isso por um mês. Não vai brincar, não vai mexer no celular, não vai jogar em nada, não vai assistir na TV, vai ficar de castigo. Quem é que gosta de ficar de castigo aqui? Ninguém gosta de ficar de castigo. Eu mesmo já fiz besteira de castigo, né? Porque eu sou criança também. Às vezes eu faço coisas erradas. E eu faço. E aí eu fiquei de castigo. E eu não fiquei feliz. Porque eu fiquei de castigo, não, eu fiquei muito triste. Mas aí, depois desse castigo que eu lutei, agora eu sei que eu estou obedecendo. E eu nunca mais vou fazer, eu preciso ficar de castigo. Porque eu não quero ficar de castigo. E aí, Abraão, ele foi muito obediente a Deus. E foi lá e levou o único filho dele, o filho da promessa, que Deus tinha dado a ele, para sacrifício. E depois que Deus falou assim, Abraão, não faça isso. Abraão, ele ficou com raiva porque ele para sacrificar o filho dele, ele ficou muito feliz, com certeza. Com certeza, não passaram na Bíblia, mas eu acho que se eu fosse Abraão, naquele momento, se o anjo viesse e falasse assim, não é para fazer isso, eu teria pulado, saído e gritado tranquilo. Com certeza. Teria feito isso. Por causa quando a gente quer uma coisa e depois a gente ganha. Aí se Deus mandar a gente devolver aquilo, ou fazer alguma coisa que a gente não quer, a gente fica triste. E Abraão, ele não queria sacrificar o filho dele. Ele ficou muito triste com aquilo. Mas aí Deus, depois, como disse Abraão, Deus proverá, Deus proveu o cordeiro, e o tanto filho de Abraão devolveu, e eles ainda fizeram o sacrifício para Deus. E nós devemos obedecer, por causa que a obediência é tudo. A obediência é o ponto principal. Tudo que a gente deve fazer é obedecer. E quando nós obedecemos, nós estamos seguindo todas as leis de Papai do Céu, que mora lá no céu, além do que a gente pode fazer. Bem legal. E aí, quando nós obedecemos e nós seguimos a palavra de Deus, nós temos o convite de morar numa nação bem gigante. Que os muros são de jaspe, as ruas são de ouro, e a gente vai ser muito feliz. Quem sabe qual é esse lugar? É o céu, as nações celestiais, que é onde Jesus mora, onde ele está sentado, lá no Espírito. E Deus, ele é muito misericordioso com a gente. Porque a gente merece estar aqui hoje. Porque a gente desobedece muito. E as pessoas religiosas da gente também desobedeceram muito. E escolheram Jesus, um homem que só fazia o bem a todos, do que um ladrão. Imagina, se tiver um ladrão, uma pessoa que faz tudo isso, uma pessoa que você acha que é muito boa, você escolher a pessoa boa para viver ou a pessoa ruim para viver? A gente escolheria a boa. Mas o povo, ele estava tão cheio de pecado no coração que escolheu a pessoa boa para viver e a quem para viver. Mas a
pensou porque que eles fizeram morrer e é dono de tudo na terra. Então, mesmo que ele morresse, não ia ser assim. Por causa que se ele é dono de tudo, ele também é dono da vida e da morte. Então, Jesus nos enviou o único filho dele para a gente acontecer pelas vidas. Ele a momento pregado, ele derramou muito sangue, foi espoliado. Imagine sua mãe chegar com você treinar e bater com você. Dói, sinto dói. Tenho certeza que sinto dói. Mas agora, a pessoa pegar uma corda com um pedaço bem duro de osso, de ferro, e tacar nas suas costas e amarra o couro, não. Você não ia gostar disso. E Jesus sofreu muito para me salvar. Por que ele fez isso pela gente? Porque ele nos ama. E o amor dele é tão vasto, é tão profundo, que nem o universo inteiro iria preencher o amor de Jesus. A misericórdia de Deus. Então, se nós estamos obedecendo, nós estamos dando a nossa aprovação e amor para Deus. O que ele mais quer da gente é a nossa obediência a ele. Porque quando nós obedecemos a ele, nós estamos dizendo a ele: Deus, eu te amo. Espírito Santo, eu te amo. E quando nós desobedecemos, nós ficamos afastados de Jesus. Não é isso. Ele quer que a gente fique bem pertinho dele. Bem pertinho. E nós obedecendo e seguindo a palavra de Deus, vamos ter o direito de ir para o céu e morar juntamente com Jesus. E quem é que quer ficar aqui na terra? Ninguém quer. Por causa que o céu é o melhor lugar para se estar. Sabe por quê? Porque lá ninguém vai morrer, ninguém vai chorar, sentir dor, ninguém vai sofrer, para todo mundo ser feliz. Todo mundo com um sorriso travado no rosto, todo mundo super alegre, sem choro, sem morte, todo mundo vivo, e a gente vai ter vida assim. Por causa que aqui na terra a gente nasce, cresce e morre, mas lá a gente só vai viver. A gente vai viver assim. Imagina você viver bilhões e bilhões de anos. Não existe ninguém no universo que já viveu por milhões de anos. Mas nosso Deus, ele vive por muito tempo. Antes do princípio, ele já é Deus. Ele já existiu. E só com a voz dele, ele nos criou e criou o universo todo. Criou o mato, o poder. Ele criou as terras, criou as árvores, a gente. E ele pensou em tudo na gente. Pensou em nosso coração, nas nossas emoções. E ele pensou em tudo. Mas como eu disse, muitas das vezes nós obedecemos. E a Eva pegou e ouviu o que a serpente mandou ela fazer. Ela foi lá e comeu o fruto. E hoje, eu deixei de pecar. Porque antes você chegava perto de um leão, alisava assim a cabecinha dele, montava em cima dele e saía correndo pela festa. Se você se perdesse, você não ia chorar. Deus ia ficar do seu lado e lhe guiar até onde você está. Mas aí, como o nosso coração é tão frágil, ela pecou. E aí, Deus deu a fruta para Adão pecou também. E aí, ninguém queria ser um pecado. Ninguém queria ter sido desobediente. Adão começou a fazer isso. Não, foi a mulher que Eva começou a fazer isso. Não, foi a serpente. Ninguém queria ser culpado. Então, no princípio desobedecer. E por isso hoje o mundo é cheio de pecado assim. E quando nosso coração está cheio de pecado, ele fica escuro, machucado, cheio de rancor. Mas quando Jesus morreu por causa de Deus, ele nos deu uma chance. De novo. E ele lavou o nosso coração com o sangue dele. Se você tiver uma roupa branca assim, e manchar ela de preto, você derramar alguma coisa vermelha nela, vai voltar a ser branca de novo? Vai piorar a situação. Mas Deus é tão rico, tão puro, que até a saliva dele, por os olhos do cego. Já pensou nisso?
a pegar as coisas, ainda pensar em restaurar uma pizza. Aí, que a gente também não vai ter fome, a gente não vai ficar cansado, a gente vai ter toda a liberdade de ser feliz, de ser alegre e não precisar das coisas que nós humanos precisamos. Porque lá a gente vai ter um corpo diferente. Quando a gente for para o céu, nosso corpo vai ser totalmente santificado. E a gente vai ficar mais não do que esse vestido. Eu não imagino alguma coisa mais grande que esse vestido aqui, não. Não imagino. E quando alguém fala para mim, ou eu vejo sobre a grandeza de Deus, eu fico assim, ó. Meu Deus, que coisa. Como é que uma pessoa pode brilhar mais do que o sol? Tipo, como é que ela pode brilhar em um lugar que a gente não vê? E como é que ela não tem pecado no coração? É totalmente santificada e pura. Nós devemos tentar ser assim. Nós devemos tentar endurecer o nosso coração para ele ficar limpo e mais branco que esse está mais alto que a neve. Por causa que assim, quando nós começamos a obedecer a Deus, o pecado se afasta da gente e se torna o nosso inimigo. E aí, quando a gente luta contra isso, a gente também está obedecendo a palavra de Deus. E hoje em dia, quantas pessoas estão por aí com fome? Não, se ela está com fome, é só para você, ela não vai na padaria comprar pão. Mas não é essa fome. É uma fome espiritual, lá dentro do coração. Com fome de ouvir, ó, isso daqui, ó. Com fome de beber isso daqui, ó. De ouvir a palavra de Deus, mastigar, digerir isso daqui. Por causa disso aqui é a melhor comida do mundo. Melhor de todas. Tipo, por causa disso daqui é muito bom. Assim, não vai matar nossa fome humana, né? Que a gente quer comer alguma coisa, mas chegou. Mas a nossa fome espiritual, ela vai matar. Isso daqui nos deixa muito forte para combater o inimigo, que é a coisa que ele faz de pecado. Então nós devemos obedecer a palavra de Deus, por causa que assim nós iremos crescer na graça e no conhecimento, e assim nós teremos o direito de morar no céu.